O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Só um só é vosso Pai, o vosso Pai Celeste. Um só é vosso guia, Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, aleluia. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com atenção, vamos acolher as palavras do Padre Michael. Caro Padre Fábio, caros confrades, caros irmãos e irmãs, hoje, quando nos reunimos para celebrar a missa aqui no Santuário do Divino Pai Eterno, as leituras das Escrituras não são muito apropriadas. Todas as três leituras nos convidam a pensar sobre o que significa para Deus ser o nosso Pai. E todas as três leituras nos convidam a pensar nossas relações uns com os outros, com as outras pessoas. O relacionamento de Deus conosco deve ser a base sobre a qual construímos nossos relacionamentos uns com os outros. Hoje, Deus nos diz muito claramente que muitos dos problemas que nós enfrentamos em nossos relacionamentos com outras pessoas são porque realmente nós não sabemos que Deus é nosso Pai. Na primeira leitura de hoje, o profeta Malaquias pergunta para nós: será que não sabemos que temos apenas um Pai?
Foi Deus quem criou tudo isso para todos nós. Deus é que é o Pai de todos nós. Quando agimos com más intenções para com os outros, estamos profundando o nosso pacto com o nosso Deus e Pai. Se Deus é verdadeiramente nosso Pai, e se nós realmente acreditamos que Deus é nosso Pai, então temos de reconhecer que somos todos irmãos e irmãs. Nós todos somos uma família. No Evangelho de hoje, Jesus continua o mesmo tema. Ele nos diz claramente que há somente um Mestre que está nos céus, que há somente um Pai, o Pai de todos nós. Há apenas um guia, o Cristo. Todos nós somos irmãos e irmãs e temos que aprender a tratar uns aos outros como irmãos e irmãs. Este é o caminho para honrar a Deus como nosso Pai. Jesus nos desafia a viver humildemente, viver verdadeiramente a humildade e respeitar as outras pessoas como nós respeitamos a Deus. Muitas vezes esquecemos que somos todos filhos de Deus, que somos todos membros da família de Deus. Se há uma mensagem deste santuário dedicado ao Divino Pai Eterno, é que Deus é o Pai de todas as pessoas. Nós lemos isso na mensagem oficial do santuário. A humanidade está presente no mistério da Trindade. Você é parte desta família de amor. Desde a sua concepção, o Pai Eterno o colocou no mundo para expressar ternura, inteligência, beleza, tudo por você e sua vida. Deus tem um amor eterno por você. Se realmente acreditamos nisso, então temos que viver de forma diferente. Não pode haver rivalidade entre nós, nem ciúme. Não existem estrelas especiais, porque o único mestre é o Divino Pai Eterno. O único guia é Cristo. Isso significa que ninguém é o mais importante, nenhuma pessoa é menos importante. Cada um de nós tem um valor infinito para Deus. Essa foi uma lição que minha família aprendeu de nossa mãe. Você sabe como as mães amam cada um de seus filhos. Mães não amam um filho mais do que os outros. Mas eles amam cada um de forma diferente. Na verdade, a maioria das mães tem um lugar especial em seus corações para o filho mais necessitado. Eu acho que Deus é assim. Com um de meus irmãos disse no enterro da minha mãe: mamãe não teve nenhum favorito, mas ela fez cada um de nós nos sentirmos como se fôssemos o favorito dela. Será que podemos aprender com Deus? Olhamos uns aos outros e tratarmos-nos uns aos outros da mesma forma que Ele nos trata. Na segunda leitura, São Paulo nos diz
qual a diferença que faz quando olhamos uns aos outros como os olhos de Deus. Quando reconhecemos que somos todos irmãos e irmãs e temos apenas um divino Pai eterno. Nós queremos não somente partilhar as boas novas do Evangelho. Nós queremos compartilhar a nós mesmos uns com os outros. Paulo nos diz que Deus é Pai como uma mãe provedora, cuidando carinhosamente dos seus próprios filhos. Deus não apenas nos ama. Deus não apenas compartilha a boa nova conosco. Deus nos dá a si próprio. É o mistério de Jesus. É este o mistério da Santa Missa que celebramos aqui. Cada vez que celebramos este grande dom, Deus se autocompartilha conosco para que possamos nos compartilhar uns com os outros. Deus é o Pai eterno. Deus é nosso Pai. Somos todos irmãos e irmãs. Podemos aprender e viver este total e completo mistério. São Paulo está certo de que podemos. Quando acolhemos esta boa nova do Evangelho, uma força acontece em todos nós que cremos. No poder do Evangelho e com a ajuda da graça de Deus, podemos fazer tudo. Olhei ao seu redor hoje. Olhei para as pessoas ao seu lado. Deus ama cada uma dessas pessoas como seu próprio filho, como sua própria filha. Deus ama cada um deles, assim como Deus ama você. Reconheça que Deus é o seu divino Pai eterno. Então, cada uma dessas pessoas é sua irmã, seu irmão. Temos somente um Pai. O Pai que nos criou e que nos ama. O Pai eterno nos chama de seus filhos e filhas. Quando Deus olha para nós, Deus nos ama com o mesmo amor com que Deus ama o seu Filho Jesus. Deus nos pede para reconhecer cada pessoa como Ele a vê. Pois somos todos irmãos e irmãs. E com este Espírito que celebramos a Eucaristia esta manhã, e com este Espírito que damos as boas-vindas a Deus em nossas vidas no dia de hoje. Agradeçamos a Deus por tal grande misericórdia e amor. E em retorno, vamos amar-nos uns aos outros. Amém.